Em uma reviravolta histórica, Donald Trump vence a presidência dos Estados Unidos e deixa o governo Lula e até os ministros do STF em pânico. E é preciso que você entenda que essa não é só mais uma derrota da esquerda, mas também é uma derrota da mídia tradicional que mais uma vez falhou ao tentar controlar a cabeça da população. Agora, se você é um esquerdista fanático que acredita na narrativa da mídia tradicional, sai desse vídeo porque o que eu vou mostrar aqui não é para você. Mas se você ainda utiliza sua cabeça para pensar e não gosta de ser manipulado, lembra de seguir o meu perfil, se inscrever, deixar um like, ativar o sininho, porque aqui eu mostro o que dificilmente você vai ver na televisão. Você precisa entender que essa vitória de Donald Trump, ela foi gigantesca, não apenas pelo resultado, mas porque ele bateu de frente com o sistema e conseguiu sair vencedor. A Kamala Harris teve um apoio gigantesco da mídia tradicional. E quando eu falo mídia tradicional, os maiores canais. Teve pesquisas mostrando que a mídia tradicional falava muito, mas muito bem da Kamala Harris e a todo momento batia em Donald Trump. E aquele tipo de pancada que você já conhece, falando que era um risco para a democracia, falando que o cara era ista e mais ista, aquilo que você conhece, né? Taxista e um monte de coisa. Então ele foi super atacado. Fora que Kamala Harris teve um apoio gigantesco de celebridades de Hollywood, e as maiores, tá? Não é qualquer um não. Aí foi Beyoncé, Taylor Swift, Jennifer Lopez, uma galera que achou que poderia manipular a cabeça do povo. We are so happy to be standing here on this stage as proud country Texas women supporting and celebrating the one and only Vice President Kamala Harris. Manipular, inclusive, a cabeça dos seus fãs. Até os Vingadores fizeram um vídeo patético no Instagram, apoiando Kamala Harris e que ela poderia ganhar e que ela deveria ganhar. Hi, you guys. Hi, Avengers. Nesta sexta-feira, a campanha democrata ganhou o reforço de super-heróis. No vídeo, que simula uma chamada de vídeo, os astros do filme Os Vingadores pedem votos para Kamala Harris. Então esse apoio foi algo jamais visto e ele foi gigantesco. Mas ainda assim, meus amigos, a população dos Estados Unidos não se deixou manipular. E entenda, Donald Trump, ele quase foi mais de uma vez foi tentado tirar a vida do ex-presidente. E ainda assim, ele se manteve forte. E com toda essa pressão da mídia, de celebridades, lembra, até as Big Techs tentaram forçar a dificuldade do Donald Trump de aparecer. Ainda assim, o povo escolheu o ex-presidente Donald Trump. Mas tem que ficar muito claro para você quem foi que mudou o jogo dessa eleição. O nome desse rapaz é Elon Musk, o homem mais rico do mundo. E cara, ele é um empresário multibilionário e mais de uma vez ele disse que estava apostando tudo e ele sabia que ele poderia ser prejudicado. Lembra que as empresas dele, caso Donald Trump não ganhasse, poderiam sim sofrer sanções do próprio governo dos Estados Unidos. E ele já vinha brigando com Biden, a própria Kamala Harris, de toda essa narrativa de censura. Ele viu tudo o que aconteceu e resolveu apoiar Donald Trump. You know, the true test of someone's character is how they behave under fire. And we had one president who couldn't climb a flight of stairs, and another who was fist pumping after getting shot. Fight, 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 vote, vote, vote. E por que isso é importante? O Donald Trump, antes, não tinha conta no Twitter, não tinha conta em Instagram, em Facebook, ele estava completamente banido. Lembra? A mídia tradicional batia nele sempre, até que Elon Musk compra o Twitter, Elon Musk devolve a conta de Donald Trump e ele começa o movimento para que as contas do ex-presidente voltem e ele mostra como o Partido Democrata, que é a esquerda dos Estados Unidos, usou as redes sociais para censurar opositores. E isso, meus amigos, deixou Donald Trump muito, mas muito prejudicado. Mas Elon Musk falou, peraí, eu não vou só doar o meu dinheiro, eu vou entrar de cabeça. E quando ele entra de cabeça, ele coloca muita grana. Ele usa o Twitter, que antes era utilizado para segurar Donald Trump, e ele colocou o Twitter para ajudar, para espalhar a mensagem. E qual que é o problema, meus amigos? A mídia tradicional hoje sabe que o Twitter tem mais audiência que televisão, que jornais. Não seria fácil jogar uma mentira na televisão, sendo que ela poderia ser desmentida a qualquer momento no próprio Twitter. E lembra, toda vez que Elon Musk é um cara extremamente famoso, é um empresário de sucesso, toda vez que ele comentava alguma coisa, milhões de visualizações aconteciam. Então o Elon Musk, ele entrou de cabeça e ele foi pra cima com tudo, trazendo o poder financeiro e o poder de influência que ele tem. E eu não sei se você lembra, mas pro governo Lula e pro STF, essa força que o Elon Musk teve que fazer pro Donald Trump ganhar, e agora com esse resultado, é muito, mas muito preocupante pro governo e pro STF. Volta um pouquinho na sua memória e lembra o que o bilionário estava fazendo antes dele se alinhar a Donald Trump.
Ele tava brigando com o Maduro na Venezuela. Lembra que o Maduro chegou a chamar ele pra briga, que o Elon Musk não sei o que lá? O bilionário Elon Musk protagoniza, minha gente, agora um momento bastante delicado envolvendo Nicolás Maduro, uma nova polêmica. Ele aceitou um desafio de Nicolás Maduro para lutar com o presidente venezuelano. E além de brigar com o Maduro, ele estava brigando com o governo Lula e com Alexandre de Moraes e a justiça brasileira. Ele chegou inclusive a ameaçar o Lula, dizendo que ia bloquear os ativos do governo, e chegou a dizer que o Alexandre de Moraes iria acabar preso. Mas estranhamente, Elon Musk nunca mais falou nada. O Twitter caiu, a Starlink teve contas bloqueadas e ele meio que sumiu. E muita gente começou a falar que ele arregou, que o Alexandre de Moraes bateu de frente. E realmente bateu de frente. O ministro Alexandre de Moraes, com o apoio do governo Lula, bateu de frente, e não só bateu de frente, ele bloqueou as contas e ele derrubou o X, o Twitter aqui no Brasil, por mais de um mês. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, mandou bloquear as contas bancárias da Starlink no Brasil. E agora, Elon Musk tem poucos minutos para indicar um representante legal da empresa no Brasil. Caso contrário, a rede social pode ser tirada do ar no país nas próximas horas. O Twitter ficou em silêncio, Elon Musk ficou em silêncio, Twitter voltou, pagou as contas e a mídia falava: Alexandre de Moraes venceu, Elon Musk arregou. Mas agora o que parece é que ele mudou de estratégia. Em vez dele tentar, pela justiça, conseguir de volta, brigar com a censura e tudo mais, ele falou: não, peraí, deixa eu ajudar o Donald Trump a ganhar essa eleição e depois a gente conversa. Então, da mesma forma que o Alexandre de Moraes e os ministros do STF têm sim um forte apoio do governo Lula, agora, meus amigos, Elon Musk tem o apoio e a gratidão de Donald Trump, o presidente da economia mais forte do planeta. Tem noção que é isso? E sem contar que a vitória do Donald Trump não veio sozinha. O Partido Republicano, que é o partido de Trump, agora domina o Senado. E já existiam políticos que eram ligados ao Trump, que estavam fazendo pressão sobre Alexandre de Moraes, querendo caçar o visto dele, querendo investigações sobre possíveis censuras aqui no Brasil. Unfortunately, while I was doing my research, I just came to the conclusion that now Brazil not only has a convicted felon for political corruption as president, Ignacio Lula da Silva, but now has a totalitarian operator as the Chief Justice of the Supreme Court, called Alexandre de Moraes. Uau! E olha que loucura. Esses políticos que já estavam indo para cima de Alexandre de Moraes se reelegeram. Então agora você tem um presidente republicano, você tem um Senado republicano e a Câmara de Deputados dos Estados Unidos também é republicana. Então a pressão tende a aumentar muito. E se você acha que a situação tá tensa só pro Alexandre de Moraes, é que você não tá entendendo o que aconteceu diretamente para o presidente Lula. Essa é a segunda vez que o presidente do Brasil falou abertamente e apoiou um político no meio de uma eleição. Antes dele apoiar Kamala, ele, no ano passado, fez de tudo para conseguir manter o amigo dele esquerdista lá na Argentina. O Lula ajudou liberando recursos, ele enviou marqueteiros do PT e ele até negociou a entrada da Argentina no BRICS. Só que o povo argentino não aguentava mais a miséria que a esquerda trouxe ao país e fez uma escolha que deixou o Lula e os seus aliados desesperados. Eles escolheram Javier Milei, que é um político que abomina praticamente tudo que o Lula acredita. E meus amigos, desde que Javier Milei foi eleito, ele tá fazendo uma revolução na Argentina. Até o FMI já disse que os resultados na Argentina são surpreendentes. Javier Milei pegou um país completamente destruído pelo governo esquerdista que nem tentou se reeleger. Mandou um ministro da economia tentar se reeleger. E quando ele chegou, ele falou: peraí, vai ser difícil, mas eu vou fazer a Argentina voltar a ser próspera. Lembra que a Argentina já foi um dos países mais ricos do mundo e hoje tá brigando com a Venezuela. Faz sentido um negócio desse? Sobre o governo de Javier Milei, tudo mudou na Argentina. Ele mandou muito funcionário público embora. Ele começou a cortar vários custos do governo e ele colocou as contas públicas da Argentina no azul, coisa que não acontecia em anos. E para melhorar, a moeda começou a se estabilizar. O governo conseguiu cortar impostos, conseguiu diminuir juros e entregar resultados
que a gente não via na Argentina e parecia coisa impossível. Mas se você olhar o que sai na mídia brasileira, você vai reparar que eles dão muita ênfase que a pobreza cresceu. É claro que a pobreza cresceu. O governo esquerdista da Argentina causou uma desgraça, destruiu a economia e isso causa um efeito. Agora você vai culpar quem está tentando resolver esse problema. O remédio ele é amargo. Depois que um país é destruído, para reconstruir é difícil. Só que o Javier Milei vem fazendo isso com maestria. Tanto é que os investidores começaram a acreditar em tudo que ele está fazendo e a economia da Argentina começou a dar sinais que podem evoluir. Só que tem um problema. Javier Milei precisa de investimentos. E quem foi a pessoa que disse que ajudaria Javier Milei? Elon Musk. O próprio Elon Musk que disse que no Brasil não faz sentido nenhum, é quase insano investir com o governo atual. Depois de tudo que aconteceu com as empresas dele, tem um pensamento completamente contrário sobre a Argentina. O Elon Musk falou abertamente para o mundo que hoje faz muito sentido investir na Argentina. Ele já se encontrou com o presidente argentino 3 vezes e ele disse que está querendo colocar os negócios dele, Tesla, Starlink, todas as empresas no país argentino e atrair investimento. E meus amigos, essa vitória de Donald Trump, que foi apoiado diretamente por Javier Milei, é algo mágico que o argentino estava esperando. Porque agora ele vai ter o apoio da principal economia do mundo para conseguir fazer a Argentina voltar a prosperar. Não é à toa, meus amigos, que a bolsa argentina já subiu muito forte. Os investidores estão começando a mandar dinheiro para o país, porque agora você tem um governo que as contas estão controladas, você tem uma pessoa no comando que tem um pensamento de prosperidade. Não é aquele negócio de os bilionários são malvados, muito pelo contrário, ele é a favor do capitalismo, ele quer que o povo enriqueça. E aí, meus amigos, com o país entrando na linha e conseguindo se arrumar e o dinheiro voltando a entrar, o caminho fica muito fácil. Já no caso do Brasil, a gente está indo pro outro lado. O Brasil está se afastando cada vez mais dos seus aliados de democracias e se juntando cada vez mais com as democracias relativas, ou melhor, as ditaduras. O Brasil hoje está muito mais próximo de China, de Rússia, de Irã, de Cuba e outros países que têm modelos econômicos e políticos bem parecidos. E antes, com os Estados Unidos, o relacionamento estava até que ok, porque o Biden não tem nem condição. Para você ter uma ideia, o Lula estava falando pro mundo inteiro que ele queria parar de usar o dólar, que ele era contra o uso do dólar, que ele queria uma moeda pro BRICS. Eu toda noite me pergunto por quê que todos os países estão obrigados a fazer seu comércio lastreado no dólar. Por que nós não podemos fazer o nosso comércio lastreado na nossa moeda? Por que nós não temos o compromisso de inovar? O Biden nem se mexeu, porque não estava nem prestando atenção, coitado do velho, estava numa situação complicada. Só que o Donald Trump, na própria campanha, disse que, os países que não quiserem utilizar o dólar, tá tudo bem. Mas ele vai retaliar e vai colocar taxas gigantescas em quem não quer utilizar mais a moeda que é utilizada pelo mundo inteiro. E aí, meu amigo, eu te pergunto, você parou para pensar como é que tá o preço do dólar no Brasil agora? Mas a Glaze do PT, o pessoal, os economistas estão dizendo que o dólar não tem nada a ver, pobre não come dólar. Meu amigo, o dólar impacta em praticamente tudo. É muito triste que muitos brasileiros não tenham conhecimento para isso. O preço da gasolina tá alto, o dólar impacta. Você vai no mercado e vê algumas coisas com um preço absurdo, o dólar impacta. O Brasil precisa de muitas coisas que vêm de fora e essas coisas são negociadas com o quê? Com o dólar. Então, o dólar subindo prejudica demais o povo brasileiro. E pelo amor de Deus, não se deixe enganar pela manipulação da mídia. O dólar no Brasil já tinha disparado antes do Donald Trump ganhar. Por quê? Porque todo mundo sabe que a economia brasileira está em perigo. Não sou eu que estou falando, os próprios ministros do governo já disseram que é necessário cortar gastos, porque o governo Lula está gastando um absurdo. E todo mundo já percebeu. Não adianta, eu sei que o Haddad está pegando o povo brasileiro, está chacoalhando, tentando tirar imposto de onde não tem mais. Mas ainda assim, meus amigos, o governo não para de gastar. E tá faltando dinheiro. O ministro Haddad falou que não, fica tranquilo, que a gente vai anunciar os cortes de gastos. Mas o mercado não acredita mais nisso. Porque não é a primeira vez que a gente vê esse tipo de promessa e vê o governo fazendo o caminho inverso, aumentando ainda mais os gastos. Então, quando o investidor internacional vê a situação do Brasil desse jeito, fala, eu vou deixar o meu dinheiro aqui, faz muito mais sentido tirar o dinheiro do Brasil e mandar para um país que está se arrumando, que é o caso da Argentina. Então, o dólar já vinha disparando. Só que agora, com a vitória de Donald Trump, a maioria dos especialistas acreditam que o quê? Que o dólar tende a subir. Primeiro porque o Donald Trump, ele não tem um bom relacionamento com o Lula. O Lula, ele até ligou para falar, parabéns, tal. Ligou não, acho que ele mandou uma mensagem dizendo, parabéns, Trump. Só que um pouquinho antes, ele tava chamando o cara de
Você tem noção que é fácil dar parabéns, falar que quer uma democracia e tudo mais e tal, enquanto você tá tentando manipular o povo dizendo que o cara é extremista, é maluco. A mídia tenta fazer o povo de trouxa, dizer que o cara é louco, que o cara vai demolir a democracia, sabendo que o Trump já teve no governo. O mundo não entrou em guerra, o mundo não explodiu, só que quando ele saiu, a Rússia entrou em guerra, Israel tá em guerra. Então assim, agora o cara vai destruir o mundo de novo? Pensa que a gente é louco? Então o Lula, ele sabe muito bem que o Donald Trump não vai aceitar esse tipo de coisa, e o governo dos Estados Unidos, como eu expliquei pra você nesse início de vídeo, vai começar a pressionar o Brasil, principalmente se eles perceberem que o Brasil vai querer bater de frente. Aí, meu amigo, você vai ter o governo brasileiro que pode estar batendo de frente com a maior economia do planeta. Você acha que a gente é capaz de vencer? Algumas pessoas dentro do governo têm esse pensamento, que os Estados Unidos são inimigos do Brasil e por isso eles devem ser combatidos. Aí eu te pergunto, meu amigo, para onde você acha que vai o preço do dólar? O preço do dólar vai disparar se tudo isso acontecer, porque a gente não sabe se vai acontecer, obviamente. E eu vendo tudo isso, eu não sou besta. Eu venho falando disso há um bom tempo aqui nos meus vídeos. Eu tô comprando dólar, eu tô comprando Bitcoin, porque eu sei que se essa situação desandar, eu não vou ficar chorando em casa. O brasileiro que vê tudo isso e não se mexe, esse vai ficar chorando em casa. Agora, aquele que tá prestando atenção tem que estar ligeiro, tem que ter dólar, tem que investir lá fora. O próprio Elon Musk, as ações da Tesla explodiram. Então quem investe em dólar na Tesla ganhou dobrado. Lembra que o Bitcoin, o preço dele é calculado em dólar. Então quem investe em Bitcoin ganhou dobrado, porque o preço do Bitcoin bateu o maior preço da história e o dólar disparou. Então aqui, um brasileiro que tá vendo toda a situação e tá analisando, percebeu que dava para fazer muito dinheiro, mesmo com o governo fazendo um monte de cagada. Se você não tem uma conta internacional ainda, você pode usar qualquer conta que você quiser. A conta que eu utilizo é a conta Nomad. A conta Nomad é um aplicativo que a conta é regulamentada aqui no Brasil, regulamentada nos Estados Unidos, é barato para você comprar dólar e você não tem nem custo para investir em ações dos Estados Unidos. É essa conta que eu utilizo. Se você não tem conta ainda, eu vou deixar o link aqui na descrição ou no primeiro comentário para que você possa abrir a sua conta também. Ah, Felipe, eu não quero abrir nessa porque eu não confio, quero abrir em outra. Tudo bem. Se você quiser abrir nessa conta que eu estou utilizando e usar o meu cupom TANTAS20, você consegue, presta atenção, um cashback de $20, até $20, dependendo do valor que você colocar. Mas isso está acontecendo agora. Como tem muitos brasileiros investindo em dólar, eu não sei até quando essa promoção vai. Mas fica a seu critério, eu vou deixar o link aqui na minha bio, aqui na descrição, no primeiro comentário, e você vai lá. Agora, você está vendo uma aliança se formando no mundo. Eu espero que você esteja vendo. Donald Trump, Elon Musk, Javier Milei, Bukele de El Salvador. Lembra que na Itália quem venceu também foi uma pessoa de direita. Muitos acreditam que a vitória de Donald Trump é uma esperança e um recado para a esquerda que a direita tá subindo e eles não vão mais aceitar o que o governo esquerdista, a mente woke, então todas essas conversas fiadas de linguagem neutra, de ideologia nas escolas, o povo não quer isso. A gente teve agora as eleições em São Paulo e foi uma resposta, em São Paulo não, no Brasil inteiro, e foi uma resposta gigantesca que o povo tá de saco cheio. E agora com a vitória de Donald Trump, eu pergunto pra você, você acredita que é uma esperança pra direita no cenário global? E lembra que tudo que eu tô te mostrando aqui, pode procurar, vai ser muito difícil você encontrar na televisão. Por isso, se inscreve nesse canal, comenta pro algoritmo entender que você quer mais conteúdo como esse. Um abraço!